Boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje para mais uma palestra, para ouvirmos mais algumas lições da espiritualidade. Hoje com a nossa amiga Andréia Reis, que veio muito gentilmente trazer alguns ensinamentos para nós. Boa noite, Andréia, seja bem-vinda, viu? Boa noite. Boa noite a Pessoal, a todos. Andrea, ela vai falar hoje sobre um tema muito interessante, né, que é como a espiritualidade pode nos influenciar, né, pode influenciar nos distúrbios do sono, na ansiedade, em alguns problemas que nós sentimos, né? Nesses distúrbios que nós podemos ter em algum momento da vida, né? Acredito que todo mundo já passou por isso em alguma fase mais difícil, né? E a Andrea, ela fez uma pesquisa científica sobre isso, né? Ela pesquisou, ela teve vários é, campos de pesquisa, né? Grupos de pesquisa em que ela avaliou essa questão que ela vai trazer para nós hoje, né? Pessoal, uma boa noite a todos. Eu vou ler aqui uma mensagem para nós elevarmos os nossos pensamentos, né? Nos aproximarmos um pouco mais da espiritualidade, serenar os nossos corações. Não somente. É uma mensagem do livro Fonte Viva do nosso irmão Chico Xavier e do Espírito Emmanuel. Não somente agasalho que proteja o corpo, mas também um refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas a formosura e a nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas o esforço próprio, que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas a casa invisível dos princípios edificantes, que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas as virtudes comprovadas na luta objetiva, que enriqueçam a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também a luz divina para o entendimento imperecível. Não só o aspecto agradável, mas a utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente o ensino continuado, mas a demonstração ativa. Não só a teoria excelente, mas a prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o Mestre: nem só de pão viverá o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação, dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. Que os bons espíritos estejam conosco, nos amparando, amparando a nossa irmã Andréia, e que todos nós possamos, com esses ensinamentos, trazer para o nosso coração um pouquinho mais de luz, de amor, né, para nós mesmos e para os nossos irmãos. Uma boa palestra para você, viu, Andréia? Seja bem-vinda. Obrigada. Olá a todos. Eu espero que todos estejam bem, todos estejam protegidos. Eu agradeço muito a oportunidade de falar nesse momento sobre esse tema e quero pedir a proteção dos nossos amigos espirituais para que nós possamos abordar situações e um tema que seja a necessidade de todos os nossos irmãos e amigos que estão nos ouvindo. Então, eu agradeço muito a oportunidade e a caridade que fazem comigo, porque fora da caridade não há salvação. Então, se vocês me dão a oportunidade de falar para vocês, de repente ser útil, vocês estão exercendo a caridade para comigo. Então, eu agradeço muito e desejo que todos sejam muito abençoados e muito protegidos. Bom,
Dando início ao tema que aqui nos foi convidado, que é falar da espiritualidade, como a espiritualidade pode influenciar os distúrbios do sono e ansiedade e tantas outras questões do nosso corpo, né, tantas outras situações que nós chamamos sistêmicas, que são todas as alterações que nós podemos ter no nosso organismo. É importante nós abordarmos algumas questões que são saúde, não saúde ou doença, espiritualidade, religiosidade. O que nós entendemos por espiritualidade? Espiritualidade é quando nós acreditamos que existe algo que transcende a nossa matéria, com a qual nós podemos entrar em contato. Então, quando nós falamos de espiritualidade, nós não falamos de espíritos, de alma, não é disso que nós falamos. Existe um espaço interno no nosso ser de encontro único conosco mesmo e que todas as vezes em que nós nos encontramos conosco mesmo e percebemos que há algo que transcende a matéria, seja qual for o nome que você dê ou que você adote para isso, nós desenvolvemos a nossa condição de espiritualidade. É aquela condição em que nós temos a certeza de que não é só matéria e de quando do momento da desencarnação as coisas acabam, porque o mundo é só material, é só o palpável. Então, isso, em palavras simples, seria o que nós entendemos por espiritualidade. Embora todas as vezes que nós procuramos, que nós vamos à procura de definições, nós podemos achar várias definições. Tem uma definição, inclusive, que não é correta, que fala que a espiritualidade é algo ligado à religiosidade. Isso não é correto. A religiosidade é uma instituição, um grupo organizado e instituído, onde uma de suas atividades está ligada à procura e à busca da espiritualidade. Mas a espiritualidade não é religião. E a religiosidade é a participação repetida e religiosa desses cultos, desses encontros, nos quais nós podemos desenvolver a nossa espiritualidade ou não. Eu ouvia um palestrante, colega nosso, falar a respeito da questão da religiosidade, que existe muitas vezes, gente, muitas vezes não, aquela questão de que eu vou ao culto, ou eu vou à casa espírita, ou eu vou à igreja todo final de semana, acreditando que Deus seja uma manifestação muito próxima a um homem que fica anotando quantas vezes nós vamos ao culto e vai nos dar uma retribuição com relação a isso. Então, é uma visão material de Deus, em que ele se manifesta na forma de um cobrador que fica anotando quantas vezes nós estamos indo, mas não necessariamente nesse movimento de religiosamente comparecer a um encontro, a um culto, a gente está desenvolvendo a nossa característica de espiritualidade. Como que a gente poderia entender, em outras palavras, que fossem mais próximos a nós, e mais próximo a essa questão da saúde, espiritualidade e sua correlação com a saúde. Então, o sábio da antiguidade já nos disse: conhece-te a ti mesmo. Eu diria que eu não sei se tem alguma coisa mais difícil do que nós nos conhecermos a nós mesmos. Porque existe muito da compreensão de nós mesmos que transcende a nossa condição de compreensão. É por isso que em muitas situações nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de médicos, nós precisamos de psicólogos e nós precisamos do conhecimento. Hoje, uma vantagem muito grande que nós temos é a abertura do conhecimento, a facilidade que nós temos para acessar o conhecimento através da internet, através de livros, através de pessoas que estudaram na nossa frente. Não posso dizer que saibam mais do que nós, mas que estudaram na nossa frente e que pode nos dar essa instrução. Em cada filosofia tem o seu conjunto de crenças, o seu conjunto de obras, que pode, de alguma forma, trazer esse esclarecimento para que a gente possa ir ao encontro do nosso conhecimento próprio e desenvolver a nossa espiritualidade. Muito bom. Nós, na doutrina espírita, temos
as obras de Kardec, temos o Livro dos Espíritos e todas as obras, temos a obra de Chico Xavier, né? Eu ouvi outro dia um colega dizendo que se nós absorvêssemos o máximo possível da obra de Chico Xavier, a gente poderia passar 400 anos sem nenhuma psicografia, de tanta informação que tem. É claro que as psicografias, elas têm outras necessidades também, que não só a instrução. Mas com relação à instrução, se nós conseguirmos absorver uma grande porcentagem de tudo que nos foi deixado, né, pela doutrina espírita, por Chico e tantos, o Leon Denis e tantos outros, nós temos aí o caminho do autoconhecimento, né? Muito bem, então o autoconhecimento é o que nos facilita o encontro e o desenvolvimento da espiritualidade, que um culto, uma religião pode nos ajudar a encontrar mais facilmente, mas não necessariamente, não obrigatoriamente, né? Existem algumas atividades que nos ajudam muito com essa questão da espiritualidade, que é a meditação, a oração, o encontro, sim, junto com colegas e o estudo. Tudo isso nos faz transcender essa questão da matéria. Quando nós falamos de saúde, a definição de saúde, assim como a definição de espiritualidade, pode ter algum sentido limitado, porque às vezes nós vemos que a saúde é o completo e harmônico funcionamento das estruturas orgânicas, né? Mas não é só isso. Também estão ligados às nossas emoções, à nossa condição espiritual. Então, a questão da espiritualidade hoje é um componente da Organização Mundial de Saúde, demonstrando que, para que a gente tenha completa saúde, a gente tem que ter a harmonia de todos esses estados, inclusive da nossa condição de espiritualidade. E o fato de todos os nossos exames médicos tradicionais constatarem que o nosso organismo, que o nosso corpo funciona bem, às vezes nós não estamos nos sentindo bem. Então, o fato de não estar doente não significa que nós tenhamos a saúde completa, né? Bom, muito do que nós vivemos na condição atual, não só a condição da pandemia, mas a condição do desenvolvimento científico, tecnológico, da informática, da necessidade de estarmos sempre correndo, sempre ligados em outras coisas, para correr atrás da vida, atrás dos nossos objetivos, que é extremamente importante, vai fazendo com que nós nos distanciemos cada vez mais da nossa condição interna, do nosso autoconhecimento, da nossa condição de desenvolvimento e de espiritualidade, e faz com que nós adquiramos cada vez mais um número maior de distúrbios da nossa normalidade. Então, distúrbio da normalidade do sono, distúrbio da normalidade da ansiedade, porque ansiedade não é um problema, ansiedade não é uma doença. Ansiedade é uma necessidade que nós temos, inclusive, para nos defender, né? Então, a ansiedade é uma força geradora de atividades. Se eu não tiver nenhuma ansiedade de que eu preciso trabalhar para adquirir os alimentos na minha casa, não tenho ansiedade nenhuma, isso vai ser deletério para mim. Então, a ansiedade é uma condição fisiológica necessária. O problema é o distúrbio da ansiedade, que aí nos afeta sistemicamente. Outra coisa importante de nós conversarmos quando nós falamos de distúrbio de ansiedade, de necessidade de autoconhecimento, de necessidade de espiritualidade, nós temos que falar sobre o equilíbrio. Porque pode acontecer, quando que a questão da espiritualidade é negativa? Quando nós falamos, não, então agora eu vou praticar apenas a espiritualidade. Eu vou praticar apenas a meditação, né? Estados de transe, autoconhecimento. A gente não deve e não pode perder o equilíbrio que a nossa vida física e a nossa vida material, o cuidado com a nossa família, com a nossa condição, com o nosso corpo, isso não pode ser deixado. Então, na verdade, a gente precisa de um equilíbrio. E muitos distúrbios nos acontecem com a matéria,
porque nós perdemos o nosso contato conosco mesmos. Mas a gente não pode agora inverter essa situação e descuidar do corpo, e descuidar da nossa matéria, da nossa condição social, do cuidado com o nosso trabalho. Então, isso é uma coisa que nós temos que deixar muito claro, porque nós estamos vendo quando que a espiritualidade pode nos beneficiar, mas nós não podemos nos esquecer de quando ela pode ser algo negativo para nós. Quando uma outra situação negativa da espiritualidade é quando a gente não tem uma fé ou uma crença, né, nessa coisa que transcende a matéria, uma fé que seja raciocinada, ou seja, aquela entrega, né, total. Deus há de me ajudar, e aí eu não faço a minha própria parte. Existiu, né, e ainda existe, uma tendência mais ligado à parte de autoajuda, que tem o seu valor, tem o seu grande valor, de que o poder da mente é capaz de resolver tudo, né? Desde que se descobriu como que confunde-se muito também pensamento com mente, né? São coisas diferentes, quando se descobriu que o nosso pensamento poderia interferir na nossa saúde, que nós pensávamos interferia na nossa saúde, nessa confusão do que é pensamento e do que é mente, né? Partiu-se para um determinismo de que a mente é capaz de tudo. Nós temos um grande poder, nós temos realmente um grande poder para adoecer e para sarar. Tudo isso ligado à vontade e vários outros aspectos que nós estudamos continuamente. Mas também não é assim. A gente não pode entrar na questão do desequilíbrio, né? Abandonar tratamentos médicos, abandonar exames convencionais. A medicina é uma dádiva divina também. A medicina, a ciência, a indústria farmacêutica, a tecnologia. São bênçãos que nós recebemos para que nós possamos usufruir disso. Então, a gente tem que pautar essa questão do equilíbrio entre o nosso conhecimento material, o nosso autoconhecimento e a aplicação e desenvolvimento da espiritualidade. Muito bem, feita essa introdução a respeito do que é espiritualidade, do que é saúde, do que é ausência de saúde, nós podemos começar a discutir como a espiritualidade influencia diretamente na nossa saúde. Muitos trabalhos, muitas pesquisas mostram hoje e quando nós falamos de pesquisa, de ciência, a gente não quer dizer que outras observações que tenham sido feitas fora do ambiente científico tenham que ser desconsideradas. Não, todas as situações, elas devem ser analisadas, pensadas e avaliadas de uma forma racional, né? Porque a própria ciência não dá conta de analisar tudo. O desenvolvimento da ciência procura avaliar e explicar o maior número possível de situações, mas não é tudo que consegue. Então, nós tivemos resultados dentro da universidade, com um grupo de pesquisa científica, dentro de alguns aspectos, mas nós podemos dizer que ainda falta muito para que a gente possa trazer essas ideias, que na verdade não são novas, né? São ideias que já nos foram passadas filosoficamente, mas como existe às vezes uma distância entre a compreensão da filosofia, da academia e da população não acadêmica, nós, através da ciência, tentamos juntar esses conceitos e comprovar esses conceitos para que a gente possa unir as duas línguas, da população em geral, de nós todos, e da linguagem acadêmica, para que a gente possa aplicar esses resultados como protocolos de tratamento, já que nós conseguimos comprovar que funciona. Então, mas nós podemos dizer que continuamos estudando, mas tem muita coisa ainda, né, para estudar. Então, nós pegamos, num estudo que nós fizemos, num dos estudos que nós fizemos na universidade, uma pequena população. Embora a gente possa dizer que a gente avaliou mais de 500 pessoas, somando todas as pesquisas, a gente ainda pode dizer que é uma pequena população, embora a gente tenha resultados comprovados matemática e estatisticamente de que funciona. Como fez o estudo?
Há muitos anos, há décadas, nós já estudamos o efeito deletério da ansiedade do sono em problemas odontológicos especificamente. Mas nós sabemos que o corpo não é separado. Problemas odontológicos, otológicos, dores de cabeça, dores no estômago, nem todo esse trato que nós dentistas chamamos de sistema estomatognático, não está separado do sistema completo, né? Então, um dente não é um elemento isolado. Uma articulação, essa articulação da face não é um elemento isolado, né? Existe uma interdependência de tudo para o funcionamento correto dos nossos órgãos. Então, nós observávamos que a ansiedade causava distúrbio do sono e causava problemas odontológicos que, consequentemente, causava outros problemas sistêmicos. Aí nós começamos a estudar o que provoca, qual que é o primeiro? É a ansiedade, é o distúrbio do sono, é o problema dentário, é o estresse, qual é o primeiro? E aí nós observamos que não tem um primeiro, é um circuito que se retroalimenta. A gente precisa de todos os itens. Qual é o tratamento para essas desordens? Não tem um profissional que é dono do distúrbio do sono, não tem um profissional que é dono da ansiedade. Eu vou no profissional tal para tratar a minha ansiedade, eu vou no profissional tal. Existe um conjunto de profissionais, cada um na sua área, que pode tratar do sistema como um todo, em conjunto. Então, a ansiedade, eu preciso de um conjunto de profissionais. O distúrbio do sono, eu preciso de um conjunto de profissionais. E foi baseado nisso que nós montamos um conjunto de profissionais, cada um em sua área, para estudar os efeitos, estudar os melhores tratamentos. E aí nós tentamos tudo. Nós tentamos o tratamento de intervenção do dentista, o tratamento de intervenção do psicólogo, o tratamento de intervenção do fisioterapeuta. E mesmo assim, alguns pacientes escapavam a melhora completa. Alguns melhoravam 100% só com o dentista, outros 100% só com o fisioterapeuta, outros 100% com o psicólogo, e alguns, mesmo passando por todos, ainda não se livravam, não concluíam, né, não fechavam um resultado positivo. A doutora Marlene Nobre dizia o seguinte, que quem não quer se curar, a doutora Marlene Nobre foi a idealizadora das AMES, Associação Médico Espírita, né? Uma pessoa que trouxe no Brasil e no exterior a introdução de que medicina e espiritualidade tinha que caminhar junto. Ela, sim, militante do espiritismo, mas sempre muito respeitosa com todas as áreas, todas as filosofias e todas as religiões, porque todas têm o seu aspecto positivo quando buscam o bem. Todas as que estão empenhadas na busca do bem, do amor ao próximo, do desenvolvimento da espiritualidade, todos têm o seu aspecto positivo. Então, a doutora Marlene Nobre dizia assim, olha, você pode fazer de tudo, se a pessoa não quiser se curar, ela não vai conseguir. Quando que uma pessoa não quer se curar? E nós todos sempre encontramos alguém que, por mais que nós façamos, como profissionais de saúde, como amigos, como professores, como parentes, irmãos, né, marido, mulher, filhos, tem aquela pessoa que a gente diz, gente, por mais que eu faça, fulano não quer se curar. Será que isso é real? Ou será que precisa aí o autoconhecimento? E quem não quer viver melhor? Mas, às vezes, dentro daquele parâmetro de autoconhecimento, aquele comportamento é o melhor ou o único que a pessoa conhece. Baseado nisso, nós não simplesmente paramos em algumas pessoas, porque isso acontece muito entre os profissionais. Quando se tenta de tudo para um tratamento, a gente finaliza e diz, fulano não quer se curar, fulano não quer sarar, fulano não quer sair do estilo de vida. Né? Não sei se isso é verdade, porque o sofrimento é o sofrimento. Eu prefiro dizer que fulano não sabe que existe um mundo melhor. Então, foi pensando nisso que essa pesquisa procurou uma estratégia para ajudar essas pessoas que não conseguiam ser ajudadas com medicamento, com tratamento invasivo do dentista, com o tratamento atuante do fisioterapeuta. E aí,
Gente, se eu estiver falando muito depressa, me interrompam, coloquem perguntas, tá? Eu paro se eu estiver falando muito depressa. E aí, nós fizemos o seguinte protocolo. Nós pegamos um grupo de pacientes que tinham esses sintomas, né? Não só sono e ansiedade, mas que tinham sintomas de disfunções faciais, musculares, dentárias, e nós aplicamos todos os instrumentos, tratamentos, intervenções. E também procuramos alguns tipos de tratamentos complementares, que a gente acreditava que poderia ser complementar. Relaxamento, música, meditação, exercício físico, acupuntura, homeopatia, a junção da acupuntura com a homeopatia, laser terapia. E todos tinham a sua significância em resultado. Todos tinham efeitos, mas alguns mais e outros menos. Mas nós sabemos que a condição da espiritualidade leva ao autoconhecimento por um conhecimento filosófico. E nós montamos um grupo de estudos para avaliar tratamentos baseados em conceitos de espiritualidade, para que essas pessoas começassem a ativar e desenvolver sua condição de espiritualidade. Como foi isso? Nós montamos um grupo, esse estudo ele foi aprovado pelo comitê de ética, feito dentro da universidade. Nós montamos um grupo, além da acupuntura, além dos florais e dos medicamentos e do tratamento odontológico, médico, fisioterapêutico, em que um grupo de pacientes recebia por WhatsApp, durante 30 dias, todos os dias, às 10 horas da manhã, ele recebia uma mensagem que durava 7 minutos, de um livro chamado 7 Minutos com Emmanuel. Essas mensagens, ela tinha a voz de uma pessoa que lia de uma maneira bastante calma, a voz era do Haroldo Dutra Dias, e ele dizia que antes de fazer a leitura, antes de fazer a gravação, ele tinha um preparo de prece, de bons pensamentos, para que ele pudesse fazer a leitura. Num universo de várias mensagens, a psicóloga que trabalhava conosco escolheu essas mensagens para que nós não tivéssemos mensagens subliminares ou mensagens que fossem de ordem ou indutoras, né, que pudesse induzir algum comportamento. Então, ela avaliou todas essas mensagens, né, separando cada uma delas. E depois de selecionadas essas mensagens, o paciente recebia, todo dia às 10 horas da manhã. Só que ele tinha pacientes de todas as religiões, só que esses pacientes, eles eram orientados a ouvir essas mensagens a qualquer hora do dia. Porque a gente esperava que a mensagem propriamente dita, teria uma influência grande, inclusive, no ambiente. Porque nós sabemos que tudo é sintonia. Tudo é sintonia. A gente reflete a nossa sintonia. A gente atrai pessoas, coisas, situações que vibram em harmonia com a nossa sintonia e com os nossos pensamentos. Então, que essa música relaxante, que é esse conteúdo dessa mensagem, a maneira calma como o orador lia essa mensagem, as músicas de fundo, poderia mudar a sintonia energética da pessoa que está lendo, através da atuação em todos os seus chakras e fluxos energéticos. Aí entra um conhecimento de acupuntura, inclusive, que poderia harmonizar não só a pessoa, como o ambiente. Uma vez que nós passamos por essa condição de harmonização, desculpa, uma vez passando por essa condição de harmonização nossa, do nosso pensamento e do nosso ambiente, há uma desconexão cerebral do nosso pensamento e dos nossos circuitos neurológicos, daquele pensamento compulsivo que aumenta a nossa ansiedade e que reflete diretamente na nossa condição de sono. Por quê?
É sabido que tudo aquilo que nós pensamos, especificamente nos últimos 20 minutos antes de nós pegarmos no sono, é o que vai ficar rodando na nossa cabeça a noite inteira. Enquanto nós dormimos, o nosso cérebro, os nossos circuitos neuronais, eles continuam trabalhando. Nós continuamos vivos nesse sinal elétrico e rodando especificamente o que nós pensamos nos últimos 20 minutos. É por isso que tem uma indicação muito específica para que nos últimos momentos antes de dormir, a gente não fique atento a notícias trágicas, a filmes terríveis, porque isso tudo vai nos influenciar durante a nossa noite de sono, reduzindo a qualidade do nosso sono. Agora, imagina uma pessoa que odeia por décadas e que não pensa numa coisa ruim só nos últimos 20 minutos antes de dormir, mas o dia inteiro. Com o passar do tempo, isso vai afetar não só a condição de ansiedade, mas a condição de sono. É por isso que a gente tem uma quantidade de pessoas que necessitam de medicamento para dormir. Gente, pensa comigo, tem coisa mais gostosa que dormir? Quando você faz uma prova, ou quando você trabalha muito, você pensa assim, ou quando você faz uma faxina, né? Você fala assim, eu não vejo a hora de dormir. Por quê? Porque dormir é o relaxamento do corpo físico. Então pensa que alguém que precisa tomar medicamento para dormir entrou numa condição de distúrbio. Calma, se você está me ouvindo, você que está me ouvindo toma medicamento para dormir, nós estamos falando justamente sobre isso. Não pare de tomar o seu remédio, mas saiba que existem outras condições que vai te ajudar com o tempo e separando do remédio. É lógico que sempre com a ajuda do seu médico. A gente não pode falar assim, olha, para de tomar o medicamento. Não, que isso é uma insanidade. O nosso corpo, ele se adapta com os componentes do medicamento e ele precisa dele e ele precisa ser retirado aos poucos com orientação de quem nos colocou, né? Quem nos colocou isso. Então, nós estamos apresentando que desenvolvimento da espiritualidade com situações, pensamentos, leituras ou mensagens de cunho espiritual, espiritualizante, que possam mudar a sua sintonia por um pequeno período, no grupo dos nossos pacientes, 7 minutos por um mês. Gente, foi escandaloso, o resultado foi escandaloso quando comparado com as outras terapias. Foi um efeito muito maior. E todas as análises foram feitas por um grupo grande, né? Porque, às vezes, algum dos pesquisadores podia desejar, psicólogo, não, tomara que a psicoterapia seja mais eficiente, né? O grupo da homeopatia, tomara que o grupo da homeopatia seja diferente. Então, eram pessoas totalmente isentas, que fizeram essa análise e que não tinha nenhuma expectativa que o grupo das mensagens não é ligado a nenhuma filosofia, nem acreditava que isso pudesse acontecer. Então, essas pessoas que fizeram todas as análises estatísticas que nós fizemos questão que não fôssemos nenhum de nós, né? Ela se surpreendeu também com o resultado, como o resultado foi positivo. O momento de ouvir as mensagens espirituais e espiritualizantes era um momento em que as pessoas diziam para o seu corpo, agora, corpo, eu é que vou te curar. Inconscientemente. Estou fazendo algo para o meu corpo que vai me melhorar. Diferente, por exemplo, quando você indica, olha, você vai precisar fazer exercício físico todo dia. É difícil mudar a rotina, o exercício físico. É difícil. Olha, você vai tomar um medicamento, olha, você vai vir aqui, vai fazer acupuntura, vai pagar a acupuntura, vai pagar o tal medicamento. Não é fácil. E a mensagem que eles ouviam por WhatsApp, gratuitamente, em casa, na hora que melhor lhe conviesse, palavras que só falavam de bem, de fraternidade, de amor, de esperança, vai contaminando o ambiente das melhores sintonias, vai estimulando a nossa célula a entrar num estágio de vibração muito superior ao que ele está quando ele está pensando em vingança, quando ele está pensando em tristeza, quando ele está pensando em inveja, quando ele está pensando em tudo aquilo que faz parte da nossa natureza humana.
Eu vi um resultado de um estudo da neurociência, mostrando que quando a gente sente inveja, né, acho tão interessante, né, a definição que o Leandro Carnal, se não me engano, fez no livro dele, mostra a diferença de inveja e cobiça, né? A cobiça é quando você vê uma pessoa fazendo alguma coisa e você tem vontade e estímulo para você fazer igual, para você adquirir aquela qualidade. A inveja é quando a gente vê que uma pessoa está desenvolvendo uma coisa que nós não conseguimos desenvolver e a gente fica triste. E geralmente a gente procura respostas para aquela situação da seguinte maneira: ah, não, fulano teve mais tempo do que eu, fulano teve uma condição financeira melhor do que a minha, né? E de repente não consegue aceitar que às vezes a gente necessita se esforçar para atingir aquela condição, e às vezes a gente tem dificuldade mesmo naquela condição e não consegue enxergar, né? Inveja quer dizer envidia, falta de condição de ver. Não ver. Inveja significa não ver. Quando a gente não consegue ver as nossas possibilidades em outras coisas, e aí a gente fica triste. Então, existem estudos da neurociência que mostram que quando a gente está sentindo inveja, as mesmas áreas no nosso cérebro são acionadas, as áreas relacionadas à dor. Então, quem tem inveja está sentindo dor. E a dor é deletéria ao funcionamento das nossas células, ao nosso funcionamento. Então, é uma tristeza que é deletéria. Então, veja bem, mas como é que eu vou parar de sentir inveja? Né? Inveja chega a ser um vício, é um hábito de pensamento, talvez seja uma falta de conhecimento para ver as coisas diferentes. Como é que eu vou fazer isso? Às vezes, de repente, a gente não consegue. Mas quando a gente tira o nosso tempo para se dedicar a um conjunto de conhecimentos que só traz coisa boa, né? Como você leu a Mensagem de Emmanuel, os livros do Chico, as obras de Kardec, obras de Leon Denis, obras da Marlene Nobre, tantos outros que nós temos, né? Eu posso ser injusta aqui se eu citar alguns nomes fechadamente, porque são muitas obras, né? Muitas pessoas trabalhando nesse sentido. Quando nós tiramos do nosso cérebro esse momento do autoconhecimento, a gente começa a se curar. Então, é a educação como instrumento de cura. Através, nesse caso, do estudo de mensagens espiritualizantes, através do nosso encontro, que a gente pode chamar de religioso, na nossa casa espírita, na igreja, no templo evangélico, com palavras de bem, com pensamentos de bem, elevando o nosso pensamento ao que quer que nós entendamos, espíritos, Deus, antepassados, que nos tragam essa condição de que há um mundo bem melhor. Tem uma música que diz, um mundo bem melhor. Essa música é um mantra, né? E, então, isso é um tratamento, a leitura é um bom tratamento. São aqueles minutos em que não dispensa exercício físico, não dispensa medicamento, mas que o nosso cérebro interrompe o círculo vicioso, que aumenta a nossa ansiedade, que reflete diretamente no distúrbio do nosso sono. Então, essa nossa pesquisa, que teve resultados positivos, veio demonstrar isso, confirmar isso, que nós precisamos nos desligar desse círculo em que eu falava, onde é que está o começo? O começo está na ansiedade, o começo está no distúrbio do sono, o começo está no distúrbio físico, o começo está no hábito. Onde está o começo? Não importa onde está o começo, porque são disfunções que têm centenas de possibilidades. O que importa é fazer um corte nesse círculo que se retroalimenta como? Com autoconhecimento, com mensagens, com condições que nos permitam pensar em outra coisa, vibrar outra coisa. Querida Isa, queridos todos, alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade? Andréia, só um segundinho, eu vou fechar uma janela, só um minuto. Tá joia, fica à vontade. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta para Andréia a respeito de alguma coisa que ela tenha exposto em relação à pesquisa. Desculpa, gente, fui fechar uma janela, me perdoa.
Perdão. Fiquem à vontade. Pois não, Andréia, é muito comum a gente atender na casa espírita, né, no atendimento fraterno, irmãos nossos que estejam muito tristes, né? Assim, desanimados. Muitos casos, a gente também, acredito que todos nós já tenhamos passado por uma fase assim na vida, né? Por N motivos, por N motivações, enfim. Aí, muitas vezes, isso não vai ser igual para cada um de nós, né? Mas muitos de nós, e pessoas que já conversaram, fizeram esse atendimento, a gente percebe que as pessoas, elas sempre colocam uma situação que dá início à depressão ou à ansiedade, à síndrome do pânico, tirando a questão espiritual um pouquinho de lado, se é que isso é possível, a gente falou que não, mas não tem jeito. Essa questão que você falou do hábito, né? Não é? Essa questão que você falou do hábito. A pessoa coloca assim, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não consigo me sentir empolgado com nada, né? Parece que as coisas que antes eu gostava de fazer já não tem mais graça, eu já não consigo me sentir feliz, né? Eu faço tratamento já com remédio, mas isso não está me motivando, né? Isso não está trazendo a felicidade, né? De alguma forma. O que você acha, né? Pensando nessa sua pesquisa, que leva a esse tipo de sensação, né? Que é até, inclusive, o que leva muitas pessoas a cometerem o suicídio, né? Ou irem para as drogas, para algum tipo de vício nesse sentido, né? Exato. O que vocês relataram? Eu acho que é uma das perguntas mais difíceis que eu já ouvi. E uma das perguntas mais difíceis que eu já recebi. Porque é o seguinte, Isa, as pessoas relatam sofrimento e procuram felicidade. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, outro dia eu conversava com a minha mãe, que quando meu filho nasceu, ele era muito bonzinho, então todo mundo na creche mordia ele chorava, né? Sofria, e aí eu também sofria, todo mundo sofria, né, com isso, e a mãe do menininho que mordia também sofria, né? Porque as professoras todo mundo, a professora sofria, eu sofria. Aí a gente chegou à conclusão seguinte, que quando a gente está num mundo, quando a gente vem para um mundo de provas e expiações, quando você entende, através do autoconhecimento, que nós estamos num mundo de provas e expiações, o sofrimento faz parte. Nós temos, só que a alegria e a felicidade também faz parte. Então tem aquela passagem do Chico, né, com o Emmanuel, que fala, que ele diz, olha, mantenha aí sobre a sua cama, tudo passa. Tá triste demais? Isso vai passar. Tá feliz demais? Isso vai passar também. Porque a vida humana, ela é assim, com altos e baixos, com perdas e ganhos. E o ideal é entender essa condição e fazer disso uma escola. Assim como na nossa escola, você pega um exercício de matemática, você não sabe, você erra, você fica triste. Você aprende, você fica feliz. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, isso, assim, eu não gosto de falar, olha, a gente tem que entender, é sempre uma sugestão, né? Mas que facilita muito é a compreensão de que altos e baixos é uma questão da vida. Existe uma coisa da vida moderna que tem atrapalhado muito a gente, muito, que quanto menor o nosso autoconhecimento, maior a nossa ilusão. Maior a nossa ilusão. E a gente tem uma coisa hoje chamada rede social. Rede social é a rede da mentira. É a rede da mentira. Então, por exemplo, eu não sei mexer em rede social. Não sei, eu não sou da idade que sabe mexer em rede social. Mas eu preciso, porque eu tenho alunos, eu preciso conversar, eu preciso me atualizar. Então eu estou aprendendo, então eu tenho algumas pessoas que me ajudam. Se você entrar na fotografia do meu perfil, que entrar lá no meu perfil, do Facebook, do Instagram, gente, pega lá a fotografia do meu perfil e olha minha fotografia agora. Vê se é a mesma. Não é a mesma. Porque eu não vou escolher para colocar no perfil do meu Facebook ou do Instagram a foto a hora que eu acordei. Sem batom,
Então, todo mundo põe as fotos, muitas vezes irreais. Pega lá, por exemplo, eu estou aqui na minha cozinha, certo? Se eu virar essa câmera para o outro lado, vocês vão ver, não vai ver essas almofadas aqui, aquela flor lá atrás. Não. Então, tudo na rede social é um recorte. É um recorte nem sempre do feliz, mas do ilusório. Porque quantos casais eu conheço que não se dão bem e estão sorrindo na rede social? Aí você fala, todo mundo tem um neném que sorri. O neném dela não tem cólica. Todo mundo fala, eu amo a minha família. Todo mundo ama a família o dia todo. Todo mundo fala, eu amo o meu trabalho. Fulano não tem problemas. Bom, como nada disso acontece comigo, porque a vida não é uma rede social, né? Então, o que aconteceu com a modernização da vida? As pessoas pararam de almoçar junto, de jantar junto, né? Independente da condição financeira da família. Elas pararam de fazer esses hábitos, as mães pararam de sentar na beirada da cama das crianças, de ler histórias, de fazer prece. Onde já se viu uma escola falar para a mãe, mãe, você tem que ler com seu filho. Lógico que a mãe tem que ler. A escola precisa falar isso. A escola precisa falar, mãe, pai, você precisa brincar com seu filho. Pai, você precisa deixar o celular para conversar com seu filho. Isso precisa, porque a vida moderna fez isso com a gente, né? Já aconteceu na minha própria casa. Eu estou trabalhando no celular, meu filho assistindo aula no celular, meu marido trabalhando no celular, os três no celular. Só falta dar um celular para o gato, que a gente tem um gato em casa, só falta porque a gente não dá atenção, então só falta dar um celular para ele passar a patinha. Então, gente, a gente não pode fugir da vida moderna. Isso não é uma apologia para a gente sair da rede, não é isso. A gente tem que fazer isso. Sabe, eu fui a um pediatra uma vez que me falou uma coisa linda, que todo mundo fica criticando jogo de videogame, isso. O pediatra falou assim, teu filho joga videogame? Sim, joga. Eu falei assim, ele joga 9 horas por dia? Assim, não, ele joga um período razoável, né? Mas também não joga 40 minutos, joga mais que 40 minutos. Daí o pediatra falou assim, ah, bom, mãe, isso mesmo, porque ele tem que fazer as coisas da idade dele. Não pode ser fora do mundo. Senão isso vai ser fora do mundo atual, isso vai configurar num problema para a vida dele, para ele tratar um dia. Então ele tem que estar com as pessoas da idade dele, tem que ler as coisas da idade dele, acompanhados por nós, né? O que isso quer dizer? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que a felicidade é um estágio que não é constante. Muito da depressão é achar que essa felicidade tem que ser constante. E aí, quando a gente passa por um tropeço, a gente acha que, nossa, só comigo acontece, nossa, eu não vou conseguir. E aí você tem distúrbio de sono, tem distúrbio de ansiedade, e os distúrbios de ansiedade e as ausências do momento de reflexão, de espiritualidade, vão fechando os nossos olhos cada vez mais para que a gente veja a saída. Então, nós temos intuições, boas intuições. Gente, todo mundo tem boas intuições, de todas as religiões, de todas as condições. Não existem privilegiados. Quem acredita em Deus e num Deus justo e infinitamente bom, ele não vai me privilegiar, né? Ele vai tratar todo mundo igual, você concorda? Porque se é um pai de amor, de infinita bondade, vai ajudar todos. Mas a gente entra num estado de pânico que a gente não ouve, não sente, não tem as nossas intuições. Existem muitas maneiras de a gente ter intuição. Uns veem, outros ouvem, outros têm um colega, mas todo mundo tem uma forma de intuição. Mas quando você fica doente, primeira coisa que você faz, deixa de acreditar em Deus. Segunda coisa, para de ler aquele livro bom que você estava lendo. Terceira coisa, para de fazer prece. E aumenta o índice de reclamar e entrar no estado. Gente, isso não é uma crítica, isso é da natureza humana. Isso acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo. O que a gente quer trazer com essa pesquisa que você me perguntou, o que a gente pode fazer? Corta o ciclo.
Corta o ciclo. Se você quer sair, você corta o ciclo. E eu te falo, é mais fácil você ter um momento de espiritualidade, ouvir, ler uma coisa boa e se concentrar, do que se você estiver fazendo regime e você não comer um brigadeiro. É mais difícil fazer regime do que ter um momento de espiritualidade. E o momento de espiritualidade vai te trazer tudo, inclusive a potência para você fazer o regime, a potência para você estudar. Né? Então, desenvolva recursos. Desenvolva recursos através dessas condições. Eu acho que essa questão que você colocou, Andréa, ela é muito interessante. Porque é a questão do equilíbrio. A gente volta lá no começo, quando você falou da questão do equilíbrio, né? A vida que a gente vive hoje, com a tecnologia, né, com acesso a muitas coisas, ela tem um lado fantástico, que é, por exemplo, hoje pessoas de N lugares do Brasil ou do mundo poderem estar nos assistindo, pedir um atendimento fraterno pelo WhatsApp, conversar com um amigo, né? A pessoa está se sentindo sozinha, ela vai mandar uma mensagem, conversar. Às vezes, só o fato de ouvir já ajuda essa pessoa a se sentir acolhida. E tem um lado ruim também, do mau uso, né, dessa ferramenta. Então, é aquela coisa que você falou da rede social, a pessoa sempre se comparar com algo melhor, né, Sim. que ela julga ser melhor, e aí se a ilusão, nessa situação porque, assim, de ilusão. Sabe, Isa, essa questão do autoconhecimento é muito importante, porque quando você vai encontrando o seu autoconhecimento, você sabe o que é verdade no outro e o que não é. Exatamente. Né? Então, você começa a buscar as coisas, e aí você para, é o que eu digo, quanto maior o autoconhecimento, menor a ilusão. Né? Eu não sei onde eu vi isso, não sei até se foi no Livro dos Espíritos ou numa obra do Chico, desculpa eu não saber dar a referência correta, que fala assim, o que é a desilusão ou a decepção? E a resposta é: a desilusão é o encontro com a verdade. A verdade sempre esteve ali. Você se iludiu. Quando você encontra com a verdade, você tem uma desilusão. Então, o que é a desilusão? Né? Que essa infelicidade que as pessoas que nos procuram, né? Essa infelicidade geralmente está ligada à desilusão. Meu marido não é o que eu queria, minha casa não é o que eu queria, meu trabalho não é o que eu queria, é o encontro com a verdade. Então, quando você se encontra com a verdade, chora sim, lógico, tá doendo, mas não chora para o resto da vida. Assim, caramba, agora eu encontrei a verdade, então eu tenho que mudar o rumo, né? Quantas vezes a gente não lê que não adianta você querer ter resultados diferentes se você faz a mesma coisa. Não adianta a gente esperar receber o que a outra pessoa não tem para dar para a gente, não tem para dar. Como que você vai querer? Você vai lá num caixa eletrônico, está escrito no caixa eletrônico, esse caixa não tem mais dinheiro. Você pode ter muito dinheiro na tua conta. Você pode ter muito dinheiro. Você passa o cartão quantas vezes você quiser, porque aquele caixa não tem dinheiro. Né? Então, você vai sofrer toda vez que você exigir de alguém que te dê alguma coisa que ele não tem, você vai sofrer. Porque você não quer encontrar com a verdade, então você fica em constante desilusão. A nossa felicidade só cabe a nós. É por isso aquela questão da fé raciocinada. E até de si mesmo, né? Sim, só cabe a nós. E até exigir porque, isso assim, olha, ou você espera dos outros, e aí ninguém te ama, ninguém te quer, ou você espera que Deus se manifeste. E a tua parte mesmo fica de lado. Só que alguma pessoa que agora está deprimida, alguma pessoa que está triste, que não está conseguindo fazer isso, essa fala não é uma acusação. Essa fala quer dizer, às vezes você entrou numa condição que o teu corpo sozinho não vai conseguir se recuperar só com a força do teu pensamento. Você vai precisar procurar medicamentos e profissionais que
interpretem esse seu desajuste físico e celular, que tragam a harmonia com tratamentos através de medicamentos, de acupuntura, homeopatia, mas você vai precisar da parte espiritual. Não dá para separar, então você precisa dos dois. Então, a condição espiritual é espiritualização, autoespiritualização, autoconhecimento. Ai, André, é tão difícil autoconhecimento. Onde eu tenho autoconhecimento? Do conhecimento dos outros, das leituras edificantes, né, das filosofias. Aí eu tenho o autoconhecimento, mais o conhecimento do médico, de todas as outras ciências que estão para nós. E gritar por socorro, porque todo mundo é amado. Grita por socorro, me acode. Só que a hora que o socorro vier, dá a mão. Os nossos amigos espirituais, para nós que somos espíritas, né? Nossos amigos espirituais, eles estão doidos para nos... Eles estão lá dando a mão para a gente. Se a gente insiste em ficar com a mão abaixada, o que nós vamos fazer? Né? O que eles vão fazer? Então, eles estão lá, Eles estão tá aqui esperando a te dando nossa a mão. parte, né? Tem que estar aqui, a nossa parte às vezes não é grande. É uma prece. Andréa, É desligar a televisão antes de dormir. Isso que você falou, desculpa te interromper, mas é que eu lembrei de uma coisa muito interessante. Quando eu assisti uma palestra sua sobre esse tema, eu lembro que você deu um exemplo, fez um comentário que eu nunca mais me esqueci. Que você falou que como receita para um problema que você estava passando, eu não me lembro exatamente qual era o problema, mas eu lembro que você falou que um amigo seu, que era psiquiatra ou psicólogo, não sei, te receitou ler as obras do Emmanuel. Sim, o né? Aquela coleção de... Eu achei aquilo tão interessante. O que acontece é o seguinte, né? Por que nós fizemos nada melhor do que você estudar uma coisa pela qual você passou? Eu passei grande parte da minha vida, eu não tenho problema nenhum de dar os exemplos da minha vida. Eu passei grande parte da minha vida trabalhando de 18 a 20 horas, de domingo a domingo. E aí você perde o rumo, né? E eu não sabia dessa história do autoconhecimento, eu não sabia disso. Então, eu precisei passar pelo problema para achar. Então, é por isso que eu estou contando para vocês. Eu estou contando para vocês de um problema que eu não li no livro, de um problema que eu passei. E aí, não, eu quero continuar trabalhando 20 horas por dia, eu quero fazer isso, eu quero comprar aquilo, eu quero construir isso, eu quero dominar a melhor técnica, eu quero ser... Não tenho vergonha nenhuma de falar isso, que eu queria ser a melhor reabilitadora oral do estado de São Paulo, queria ser a mulher que mais tinha feito implante no ano tal, né? Nossa, eu tô quase batendo a meta, isso vai ser legal, e eu estava empenhada nisso. E aí comecei a ficar triste, um colega meu me mandou para um psiquiatra, né? Deixa, vai melhorar minha vida? Tchau, vou para o psiquiatra, vou tomar esse remédio. Todo mundo toma remédio, né? Todo mundo toma remédio. Quem está ouvindo a gente que não conhece pelo menos de 10 pessoas, 6 que tomam remédio? A André, só conheço 4, é porque 2 não te contaram. Porque estatisticamente, em cada 10 pessoas, 6 tomam medicamento. Aliás, é inclusive a sobrevivência da indústria farmacêutica, que não é um problema. Então, eu fui num psiquiatra, ele me deu o remédio, não deu certo, achei um horror. E quando eu procurei outro para procurar o remédio, era assim, não, você vai fazer isso não, você não está doente. Você vai ler obras de arte. E não me falou que eram livros espíritas, né? Então, porque não é só no livro espírita que está. Embora a gente saiba a riqueza do livro espírita, a gente saiba disso. Né? Essa palestra é muito mais ampla do que isso. Né? E aí ele me deu passou na receita obras de arte, só que as obras de arte eram 5 romances de Emmanuel. Tá? Leu os 5 romances de Emmanuel e me fala. Quem estiver ouvindo, lê e me fala. Gente, depois que você tem o autoconhecimento, não tem como voltar. Eu vi o Edivaldo falando uma vez o seguinte: se você sabe ler, certo? Aí você chega, você fala assim, a próxima placa de pare que eu vou ver, eu não vou ler. Eu não vou ler a próxima. Você consegue não ler? Você não consegue não ler. Por exemplo, você já sabe o que é a cor azul, não sabe? Então não pense em azul, não pense. Depois que você conhece, não tem outro caminho. Não tem outro. Então, você procura afunde-se no autoconhecimento. Não tem outro caminho.
um caminho sem volta. O caminho do autoconhecimento, quando você sobe um degrau, é um caminho sem volta. Você vai descobrir que é uma escada infinita, mas vai te eliminando muitos sofrimentos, que são do Andréa, cotidiano. eu acho que isso que você trouxe para nós hoje é muito interessante e é muito importante, porque mostra para os nossos amigos, para os nossos irmãos, né? Para quem está indo pela primeira vez num centro espírita, ou para quem está indo pela primeira vez em algum centro, né, do que for, essa questão de que a chave está na nossa mão, né? É verdade. É muito comum a gente de cura, que trabalham com esse lado da medicina espiritual, né? As pessoas elas vão sempre nesse dia do tratamento, esperando a cura instantânea, né? Aquela coisa que acontece assim, eu vou uma vez curada, não preciso mais me preocupar com isso, mas isso não existe, né? Então, aquela pessoa que vai para o estudo, por exemplo, né, que lê as obras do Emmanuel, ou que faz o estudo do Evangelho, ou que lê um livro de meditação, ali ela vai encontrar o remédio em doses homeopáticas, né? Mas a longo prazo, aquilo vai ser muito mais construtivo do que se você tivesse aquela cura instantânea. Olha, Isa, não sei se o nosso momento acabou, mas eu posso dar um exemplo com relação a isso. Não sei se a live cai quando dá uma hora. Isa, meu marido, eu não me importo nem um pouco de dar os exemplos da minha casa. Meu marido quer fazer molho de tomate orgânico. Então, no quintal da minha casa, a gente plantou tomate. Foi uma celeuma. Fiz semente de tomate do mercado, compramos semente, fizemos berçário de semente, fizemos o canteiro no fundo do quintal, estamos cuidando dessas mudas de tomate, nem criança. Você já viu um terreno dar tomate sem você plantar? Sem você regar todos os dias? E só plantando tomate, regando tomate, nascendo tomate, o tomate vai vir sozinho no vidro e virar molho de tomate? Não. Mas você tem a graça divina da semente. Não foi a gente que inventou a semente. Semente foi uma dádiva divina. Você tem a dádiva divina do solo. Você tem a dádiva divina da natureza. Você tem a dádiva divina da ciência que inventou o molho de tomate, que inventou o fogão a gás, que inventou o processador. Você tem todas essas dádivas divinas. Mas você precisa pegar a dádiva divina da semente. Você precisa pegar a água que foi dádiva divina e regar essa semente. Você precisa proteger do sol. Você precisa cuidar das intempéries, das eventuais pragas que possam estragar esse tomate. Então, tem a dádiva divina, a cura divina existe, a gente precisa pegar. Por que é que a gente seria justo você entrar numa casa e receber uma cura e depois sair sem deixar nada? Não, o mundo é harmônico e equilibrado. E uma conta é certa, gente. Pedi e recebereis. E dê para receber. Todo mundo pode dar alguma coisa. E tem coisas muito mais importantes do que uma cesta básica, do que 1 quilo de alimento. O seu autoconhecimento que você descobriu, o seu abraço, o seu atendimento fraterno, a sua aula sobre pescaria. Dá um peixe, pode dar um peixe, mas fala, aqui está esse peixe essa semana que vem aqui que eu vou te dar uma aula de pescaria. Hein? E aí, quando você aprender a pescar, você vai ensinar os outros. E é assim. É assim. Eu vejo essa questão do tomate muito interessante. A semente não fui eu que fiz. A dádiva divina me deu a semente. A terra não fui eu que fiz. A dádiva divina me deu. A água não fui eu que fiz. Mas eu é que tenho que trabalhar essas dádivas divinas para eu poder colher o tomate. Exatamente. Isa, eu não sei se essas palavras puderam colaborar de alguma maneira, porque são palavras muito simples, né? Mas é
a gente prefere, né, Andréa? Porque todos têm acesso a entender, para que todos tenham acesso a internalizar essa simbologia, né? Isso é muito bem colocado numa parábola que a gente usa muito na educação infantil espírita, que é aquela parábola tão bonitinha do semeador, né? Semeador, Então, sim. Jesus está passando ali como semeador e ele está dando coisas lindas para todos nós, né? Mas como é que está o solo do nosso coração, do nosso espírito, para receber essa semente, cuidar dela com carinho para que ela dê plantas lindas, né? Então, esse exemplo que você deu do tomate, eu achei perfeito. É justamente isso, né? A gente tem que cuidar do nosso terreno, né? A gente tem que colocar lá as vitaminas, né? Com as leituras edificantes. A gente tem que regar essas sementes com bons pensamentos, né? Tô estressado, tô nervoso, põe uma musiquinha boa que deixe você mais calmo, mais animado, né? Então, isso que você trouxe para nós, meu amigo, sabe, é Isa, maravilhoso. eu queria dar uma dica também, assim, da minha família. O meu marido tinha uma dor de cabeça e um sangramento nasal incrível, né? Toda semana tinha um sangramento, ia aos médicos e não encontrava. Só que o meu marido, ele é dentista e o sonho dele era ser professor de história. Então ele fica naquele History Channel, sabe? Ele fica cozinhando e assistindo. E à noite é só guerra, olha, o povo tal esmagou o povo tal, que não sei o quê, papapá, papapá. Gente, é história, a gente precisa saber, precisa saber. Mas toda noite era aquilo, toda noite era aquilo. E faz o tratamento, e aí, assim, a gente, por mais que a gente fale, a gente não pode interferir totalmente, né? E um dia eu falei para ele, vamos fazer um teste para ver se diminui esse sangramento, essa pressão. E ele começou a ouvir música. Ele não deixou de assistir os canais de história dele, mas em outro momento ele começou a ouvir música. E ele teve uma melhora significante. É lógico que está tomando remédio? Toma remédio também, mas teve uma melhora significante nesse quadro de saúde. Sangue, gente. Outro dia eu falei para ele assim, olha, eu quero assistir um filme bobo, né? Um filme totalmente bobo, né, para que não sofra, né, que assim, X-Men, Homem-Aranha, que mesmo que tenha uma coisa assim, a gente sabe assim, pô, Homem-Aranha não tem, então não é aquele sofrimento. E tem o Jack Chan, que é aquele artista que tem muitas coisas assim, que tem aquelas luzes, é muito ilusório, né, sabe, vamos assistir. Aí pegamos lá um filme do Jack Chan, todo mundo conhece Jack Chan, né? O nome do filme era O Massacre do Bairro Chinês. Todo mundo começou a assistir. Gente, tive pesadelo a noite inteira. Como que você vai assistir um negócio desse antes de dormir, né? Então, isso existe? Existe. A gente tem que se isolar do mundo? Não, mas tem hora certa, né? Você não pode se massacrar. Tem hora certa para você respeitar seus horários. Então, essas são, assim, dicas muito simples. Começa a colocar os pílulas como pílulas, né? Tá na internet, 7 minutos por semana tá na internet, mensagens gravadas de Chico. Aquele ator, Paulo Goulart, tem algumas, ele fala, né? Ele lê com aquela voz maravilhosa, algumas mensagens de amor, né? Confia Sempre, tem uma linda que se chama Confia Sempre. Os livros do Chico tem aqui, ó, Coragem, Apostilas da Vida, né, Gotas de Amor. Gente, lê um desse toda noite. Um só, né? Isa, foi muito prazeroso estar com vocês, tá? Meu coração tá cheio de coisas boas. Deu uma travadinha, Andréa, bem. Tô sim. Eu disse que meu coração envia para vocês tudo de melhor, tudo de mais amoroso e desejoso de felicidade, de equilíbrio e de paz, né? Porque, como dizia o Chico, não é possível a gente ficar em paz com o nosso irmão sem estar em paz, né? Então, que todos estejam bem, que todos estejam em paz, que a gente possa se encontrar num mundo espiritual bom. Com certeza. Pessoal, a gente agradece muito a nossa amiga tão querida que veio hoje trazer. A Andrea, eu acho muito legal quando ela fala desse tema, porque
A Andréia é uma pessoa que transborda amor, né? A gente chega para conversar com ela, ela tá com um sorriso tão bonito. Eu amo mesmo. Que a gente já se sente tão acolhido. Ela é tão amorosa que eu acho que quando ela fala dessas mensagens, a gente sente essa energia gostosa em você, Andréia. Então, queria agradecer muito pela sua presença. Eu tenho certeza que as pessoas que assistiram à sua palestra hoje sentiram essa sua energia gostosa, de acolhimento, e que elas vão sentir esse estímulo, esse ânimo que você traz, não só pelo seu conhecimento, mas pela sua própria forma de ser, né? De trazer com alegria, por essas mensagens. Então, assim, eu falo isso, gente, não é porque... É porque eu já estive na palestra da Andréia e eu já ganhei um abraço dela no final da palestra. Eu e uma amiga minha, acho que a Daí está até assistindo a palestra também. Gostoso. Então, depois eu fiz isso com os meus alunos, eles também amaram, se emocionaram. Então, assim, eu acho que a gente tem que a gente possa sentir de volta essa energia, né? Então, quando vocês estiverem, sigam mesmo estiverem tristes, desanimados, ouçam as mensagens, isso dá resultado. A Andréia comprovou isso cientificamente. É verdade. E, Andréia, só você, minha amiga, muito obrigada, viu? Tenho certeza que hoje todo mundo conseguiu um pouquinho mais desse remédio para. Beijo, viu? Gente, fica com Deus. Isa, como que a gente não vai amar se a gente está falando que a semente do tomate é uma dádiva divina, que a água é uma dádiva divina? Um ser humano, então, olha o tamanho dessa dádiva divina e a gente está conversando, vocês estão me dando tempo de vocês para mim e eu o meu, isso é amar. Como que a gente não vai amar? Como, né? Então recebam todos muito amor. Muito obrigada, Isa. Muito obrigada a todos que ouviram, que nos acompanharam. Um beijo, uma semana de muita paz. Tchau, gente. Também. Tchau, tchau.